O 2004 tem um artigo que eu gosto muito. Um artigo que eu gosto muito. O que o 2004 fala? O 2004 ele dá a possibilidade da pessoa privilegiar mais um herdeiro do que com relação ao outro. Como é que funciona hoje? Se for parte que não seja integrante à legítima, o autor da herança pode doar, pode testar para o herdeiro legítimo, e pode doar, inclusive, né, doar ali, já transferir o patrimônio, e dispor, falar o seguinte, olha, esse patrimônio aqui, ó, não vai ser objeto de colação, porque ele excede o valor da minha legítima, então ele não vai... eu estou dispondo aqui para o herdeiro necessário, um exemplo que tem 2 irmãos, o patrimônio é de 100, o autor da herança pode pegar ali 50, que é o que excede a legítima, e dispor para um dos irmãos e falar, olha, esse patrimônio aqui, ele excede a legítima, eu estou dispondo e eu não quero que seja colacionado, ou seja, eu não quero que depois, quando abra a sucessão, quando se inicia o processo de sucessão, esse patrimônio chegue e venha a ser abatido no que é devido, na legítima, no que é devido. Então, nesse exemplo meu, o irmão, que um irmão herdaria, né? No caso, a legítima, né, é 50, um irmão herdaria 25, o outro irmão herdaria 25. E os outros 50 que excede a legítima, não, sem problema um dos irmãos herdar isoladamente, desde que seja disposto que isso não seria colacionado. E agora, ficou claro com relação à questão da correção monetária. Agora não, com a mudança vai ficar expressa essa correção monetária, evitando uma série de problemas, mas trazendo outros. Porque qual que é a questão? Isso a gente falava e fala, até no curso nosso aqui de planejamento sucessório patrimonial. Aquela história do raio-x. Quem já foi meu aluno aqui, que já comprou, já adquiriu algum curso aqui no IBJUS meu, quando a gente fala de antecipação, né, da legítima, quando a gente fala de um partilho em vida, quando a gente fala de qualquer situação que haja ali uma antecipação, uma doação da herança, a gente sempre fala, olha, procura fazer prova, reunir provas com relação ao raio-x do momento do valor daquele patrimônio. O que seria esse raio-x do momento daquele valor daquele patrimônio? Juntar declarações de imposto de renda, juntar uma avaliação de um perito imobiliário que for, falando o seguinte aqui, ó, hoje o patrimônio é 100, eu posso dispor livremente de 50, tá aqui, então eu tô fazendo isso aqui, ó, tá movendo aqui. E aí faz o raio-x daquele momento. Só que agora, ou com essa mudança, o que tá falando? O que vai passar a falar? Olha, deve ser corrigido monetariamente até a data, deve ser corrigido monetariamente a data da abertura da sucessão. Então, olha, o cuidado com relação a isso. Então, se eu dispus livremente de 50, e aí depois, eu não, né? O autor da herança dispôs livremente de 50, e aí ele veio a falecer daqui a 20 anos, e aí o que tem que ser feito? Tem que pegar aquele patrimônio que ele dispôs lá atrás, 50, corrigir monetariamente por 20 anos, e aí vai dar o valor que vai ter que ser observado se, no momento daquela abertura da sucessão, poderia ou não exceder a legítima. Olha só. Então muda completamente a forma da gente avaliar essa possibilidade e da gente orientar os nossos clientes. Né? Eu que já disse aqui que sou entusiasta desse 2004, né? De falar, não, eu quero... Não tem como um filho meu receber mais do que o outro? Tem sim. Desde que você seja essa parte, essa cota-parte, seja uma cota-parte excluída
né, ou que exceda a legítima, e desde que você disponha expressamente isso, que essa cota parte está sendo doada ou testada ou disposta de qualquer, né, qualquer meio lícito aí possível, mas que ela, como é exceção, ela excede, na verdade, exceção não, como ela ultrapassa ali o valor da legítima, ou ela não faz parte da legítima, melhor dizendo, ela pode ser dispor livremente. E aí você fazer o recorte daquele momento, só que agora você tem que tomar cuidado. Porque lá no futuro, quando abrir a sucessão, aquela doação, aquela disposição que você fez lá atrás vai ser corrigida monetariamente. E aí vai ser analisado naquele momento se aquele valor que foi corrigido monetariamente comporta ou está comportando ou cabe dentro da disposição da liberalidade que excede a legítima. Que aí continuemos nesse exemplo para vocês entenderem o problema da situação ou a questão. Meu exemplo lá, o sujeito doou 50. Só que o outro patrimônio, que seria a legítima, que na época valia 50, hoje vale 30. E o patrimônio que ele doou lá atrás, ou que ele dispôs lá atrás, que valia 50, hoje vale 70. Hoje que eu falo na abertura da sucessão. O que vai acontecer? Isso vai poder ser revisto. Isso vai poder ser revisto. Então vejam, o grande impacto que isso tem o grande impacto que isso tem com relação um planejamento sucessório. Essa disposição futura, essa visualização futura. Se houver aí uma desvalorização da legítima, uma supervalorização daquele bem antecipado, ser revisto lá na frente. Então, aquele papinho do raio-x que eu repeti, olha, pega ali o raio-x daquele momento, comenta naquele momento, para quando chegar lá, você ter o que argumentar com relação a isso. A dispensa da colação, né, vai ficar mais fácil também, assim, que você vai poder fazer de forma que antes havia uma coisa assim de qual instrumento, essa dispensa de colação tinha que ser no mesmo instrumento, tinha que ser um instrumento apartado. Aí a lei veio falando, olha, não, desde que seja claro que houve essa dispensa da colação, pode ser instrumento apartado, pode ser uma simples declaração, pode ser por instrumento público. Mais uma vez, aí da mesma forma lá da exceção, eu gostei dessa alteração, porque, como eu disse, valoriza a figura do advogado e do extrajudicial, não necessariamente passando pelos cartórios. Não necessariamente passando pelos cartórios. Então, isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Simplifica, dá autonomia, dá campo, dá espaço para o advogado trabalhar, né? E aumenta o espectro aí da atuação extrajudicial e não necessariamente precisa dos cartórios, nada contra os cartórios, volto a dizer, né? Mas valorizando a advocacia. Além disso, deixou expresso também a questão de gastos ordinários, né? Dispensa da colação, isso aqui é interessante, gente. Eu já discuti, já vi isso, já discuti isso no processo judicial. Tem sempre aquele filho, né? Ou até mesmo aquele pai, considerado gastador. Ah, mas você gastou mais com a faculdade dele do que comigo. Ele usava roupas mais caras do que eu. Ele tinha mais gasto. E aí, isso depois poderia ser colacionado ou não? E aí, o novo, né, esse novo Código Civil, esse futuro, esse eventual novo Código Civil trouxe essa preocupação de deixar claro que gastos ordinários, e aí são gastos ordinários, faculdade, alimentação, roupa, lazer. O que é esse gasto ordinário? Aquele gasto ali do dia a dia. Ah, mas lazer lazer, saúde, educação, né? Tudo são da vida cotidiana. O que não é da vida cotidiana, por exemplo, é um determinado uma cirurgia complexa,
uma necessidade aí, sei lá, pagamento do empréstimo com uma dívida que foi feita com um agiota, por exemplo, né? Assim, estou tentando pensar uma coisa que foge ali a trivialidade, que gasto ordinário é tudo isso, todos esses gastos do dia a dia. E aí eu já mesmo volto a dizer, mas você privilegiava mais. Ele estudou numa escola melhor, ele vestia melhor, ele tinha uma econômica, esses gastos na criança. E aí acaba que, no fundo, né, por trás dessa discussão que parecia, né, no caso lá, acho que eu posso até falar que parecia monetária, começou a vir parecer questões ligadas a uma má solução ali das relações familiares, né? E aí acaba que o patrimônio vira só uma desculpa para brigar com o irmão lá, de achar que o irmão era mais queridinho ou tinha mais benefício. E não é para isso que o processo sucessório serve, né? Muitas das vezes a gente vê inventários que se arrastam. No fundo, não é uma discussão patrimonial, é ali um ranço, alguma coisa que ainda ficou mal resolvida. E a questão da do testador, lá, que o indicado é liberar sobre a partilha, eu já falei até lá atrás, agora só está o artigo disposto aqui, o artigo que vai estar disposto em lei. E aí, gente, isso aqui também é interessante, que é a questão da tal da partilha em vida. Né? Aquela história, não pode dispor de criança, de herança de pessoa viva. Mas a partilha em vida, ela ficou mais fortalecida também. Não poderá, e aí ganha um caráter de irrevogabilidade. Ou melhor, a partilha em vida ela é revogável somente no caso de nulidade ou anulabilidade. Isso passou a ser expresso. Porque também é o seguinte, não dá para você fazer partilha, né, que é diferente do testamento. Por isso que eu volto. Eu sou um defensor do testamento. Continuarei sendo um defensor do testamento, porque o testamento tem esse caráter, assim, dessa ele é maleável. O testamento é maleável. Ele é maleável. E ele pode ser... ganha um aspecto mais flexível. Né? Você faz hoje, muda amanhã. E aí a partilha em vida deixando claro que depois não pode ficar voltando atrás. Mas, por outro lado, valorizando, mais uma vez, a autonomia via partilha em vida.